Saideira no antes da saideira. A trajetória da Bárbara profissional, todo mundo já sabe. Todo mundo tá careca de saber. O brilhantismo e tudo mais. Agora a gente vai puxar a brasa da sardinha para outra questão. Para a questão da coragem, para a questão do exemplarismo e o fato de você ser gente boa demais. Muito obrigado. E tá mexendo num vespeiro. Eu queria saber se é algum exagero da minha parte você estar mexendo num vespeiro na temática do álcool no contexto de hoje. Eu não sei se é mexer num vespeiro. Eu não sei porque a minha atração por vespeiro é um negócio que eu não posso nem tirar. Se é para mexer numa questão, se é para fazer alguma contribuição no Brasil, do jeito que estão as coisas, precisa um pouco de tudo, a minha opção é essa, é falar sobre álcool, porque parece que ninguém fala. Então eu sei que tem, como você falou, o vespeiro da legislação, do costume, as pessoas não querem falar sobre isso. Quantas vezes eu vou propor minha palestra em escolas, as pessoas falam, não, esse assunto aqui não, esse assunto não vai fazer meus meninos falarem sobre isso, não vai fazer as crianças, os alunos falarem sobre isso de jeito nenhum. É um assunto muito tabu, a gente vive numa sociedade muito hipócrita. Já foi possível você sentir os frutos, começar a colher os frutos da escrita desse livro, principalmente do público feminino, que o álcool, a questão do álcool já é um tabu, né? Já é um assunto muito velado. Agora eu fico imaginando o público feminino para... Pois é. Eu tenho tido, olha, é o seguinte, quando o livro acabou de sair, muita gente falou, eu dei porque ele saiu no começo de novembro. Aí muita gente deu de Natal para pessoas que provavelmente necessitavam do livro. E aí, até aí, muita gente tive a repercussão que tinham ganho, dado no Natal e tal. Depois, nos últimos 2, 3 meses, eu tenho ouvido as pessoas dizerem, eu parei de beber por causa do seu livro. E aí é outra história, né? Aí já é outra, é uma coisa que transcende todas as expectativas que eu tinha, porque eu não sabia como é que ia ser aceito esse livro, não tem nada para comparar, porque o próprio livro do Casagrande, o livro do Rui Castro são específicos e tem uma linguagem mais sóbria, os caras não abrem o jogo, o Casagrande até abre, mas o livro dele não é sobre dependência, né? Sim. É o livro sobre a história da vida dele e por acaso casou com toda essa história que ele viveu nesses últimos tempos. Mas eu estava achando que eu ia, sabe, eu sou velha, lésbica, jornalista, que é uma coisa uma profissão que não está muito bem cotada ultimamente. Não tenho assim o tipo físico da pessoa que sou esquisita. Então eu estava achando que eu ia tomar um ferro daqueles quando com o meu livro. E ao contrário, tem sido muito bem recebido, as pessoas estão loucas para falar desse assunto. Eu acho muito legal que você tenha também entrado nessa... Você é antes da saideira, eu sou a saideira, agora a gente tem que fazer um pós-saideira. Isso não é sensacional? É sensacional. Eu acho sensacional, porque uma andorinha só não faz verão. Exatamente. Aí você pega uma andorinha que já tem uma repercussão bacana para ajudar a andorinha pequenininha. Eu juro que eu não te plagiei. Não, mas... Eu juro que não. Não, a gente tem... Quanto que a gente comentou? 600 curtidores. Mas isso é bom pra caramba. Mas é muito pequenininho. É pequeno, mas é muito bom. Aí quando coloca alguém como você pra trazer uma trajetória como essa. Mas 600 para falar de um assunto desses é uma vitória. Pensa você reunir eles numa sala. Não, é legal. É um auditório cheio de gente querendo falar sobre um assunto cabeludo que ninguém quer falar. A não ser só quem quer falar de alcoolismo, sabe quem é? Quem já conseguiu sair desse assunto. Sim. Quem já conseguiu se recuperar. Se você está dentro, é uma tortura. Você não sabe direito se você quer parar, se não quer, né? Sim. É cabeludo. E tem outro aspecto em comum aí na nossa trajetória, porque a Bárbara ela teve a oportunidade de, durante 4 anos, ministrar palestras na Ambev. E ali no livro ela até conta de uma maneira muito cômica, assim, como ela colocou de maneira ali a Ambev contra a parede, digamos assim. Exatamente. Como é que foi? Só falar... Vou falar rapidamente. Então, assim, eu tive uma entrada, eu conheço uma pessoa que trabalhava com assessoria de imprensa com a Ambev
E eu falei, me arruma uma reunião com o cara lá, com o Bambambam. E ela me arrumou, eu fui, daí o cara pensou, porque eu já tinha metido muito pau na Ambev, na minha coluna. Eu escrevi uma coluna para a Folha de São Paulo durante 32 anos e eu metia muito pau na Ambev. E aí eles me receberam assim, né? Daí eu falei, não, eu tenho 2 bares no primeiro nome, né? Bárbara. Meu sobrenome é sobrenome de bebida na Itália, é conhecido, espumante. Meu tataravô inventou uma coisa chamada Asti Spumante, que é um vinho de sobremesa doce. De gosto duvidoso. De gosto duvidoso, com uva moscatel, mas é o método do champanhe e tal. E aí eu falei para ele, olha, a indústria de geladeiras recolhe o seu produto porque ele pode poluir o ar, faz mal para a saúde. A indústria de pneus recolhe o seu produto que é altamente antiecológico. E vocês estão fazendo o quê? Hoje em dia as empresas têm departamentos de sustentabilidade enormes que gastam um monte de dinheiro e ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe. A Ambev, por exemplo, eles estavam distribuindo bafômetro, estavam treinando garçom, tentaram fazer aquela coisa de pedir carteira de identidade para comprar bebida, mas não pegou, porque o povo não quis saber. Sim. E aí eu comecei a participar. E daí, de repente, a primeira oportunidade que eles tiveram... Vaza. E aí, porque eu fiquei 4 anos lá, eles acharam que estavam me amenizando, né? Mas a verdade é que eu sempre fiquei falando sobre esse assunto. E eu estou martelando esse assunto faz um tempão. E agora, então, que eu parei de beber... Agora soltou, porque eu já falava quando eu bebia. Sim. Então... e por que eu falo que é um ponto comum? No final do ano passado, antes da saideira, recebeu um convite da Heineken para trabalhar com o pessoal da publicidade no intuito de fazer com que os jovens, os adolescentes, consumissem menos álcool. Aí eu pensei com os meus botões. Uma das maiores cervejarias do mundo, interessado aqui, né, com essa preocupação... Porque eles são espertos, eles são inteligentes, então, eles não querem... O público da Heineken é a partir dos 30 anos de idade. E os adolescentes não estão chegando, os jovens não estão conseguindo chegar... Porque já viram já viraram dependentes e boa parte já... E eles não querem ter processos como teve na indústria do tabaco, que praticamente acabou o tabaco no Ocidente, está só agora no Oriente, né? Porque no Ocidente, eles só de processo que eles tomaram, e o álcool não quer seguir esse caminho. Então, os caras estão começando a se ligar. É que no Brasil, o negócio da Ambev é tão grande, e os caras têm um poder tão grande na legislação e tal, que eles ainda fazem mais ou menos o que eles querem. Mas é inevitável que no futuro... as pessoas hoje em dia, a gente vive em tempos de sustentabilidade e de comunicação, não tem mais como eles se omitirem dessa responsabilidade. E eles sabem que é muito melhor, é igual o traficante de cocaína que não quer vender crack. Sim. Ele não quer vender crack porque vai viciar os caras de uma tal forma para vender uma coisa que não ganha dinheiro. Sim. Então, é uma questão de inteligência, inclusive, da própria indústria, não fazer os seus consumidores irem embora. Porque eles vão tomar o gin. Sim, e né? Tem no próprio Congresso, né? Rola a piada da a bancada da Ambev dentro do Congresso Nacional. Mas tem, né? Claro que tem. E outra coisa que eu... Tem toda a indústria de bebida se reúne uma vez a cada 5 anos, se eu não me engano, em Genebra com o pessoal da Organização Mundial de Saúde e da ONU. Se reúnem para estabelecer políticas, para barganhar quais são os limites. Aí a Ambev contrata médicos, pesquisadores para fazerem como os caras do aquecimento global. Eles contratam professores, não sei o quê, para falar não existe aquecimento global, para poder as indústrias continuarem a poluir. E a gente tem essa batalha, uma batalha típica da democracia legítima, porque a Ambev quer vender o seu produto sem ter empecilho. Só que a sociedade está falando não. E puxando a parte da brasa da sardinha para nossa responsabilidade enquanto jornalistas, eu gostaria da sua opinião frente às pesquisas que são colocadas por aí. Por exemplo, é muito comum os dados serem divulgados, mas eu fico me perguntando se as pessoas têm noção de que a gente está falando de seres humanos. Quando a gente aponta que no Brasil, anualmente, mais de 100 mil pessoas morrem em decorrência do uso de álcool, essas informações elas passam tão rapidamente... Acho que deve ser até o dobro ou o triplo, porque a gente não computa como uso do álcool ataque do coração,
Câncer de bexiga, câncer de esôfago, pancreatite, cirrose, talvez com PUT, mas a maioria das pessoas tem os acidentes de trânsito, alguns são, mas violência doméstica, a gente não sabe qual é a estatística de bebida, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, acidente de trabalho. Sim. A gente não sabe esses números exatamente. E a gente não tem uma responsabilidade, enquanto comunicadoras que somos, de sensibilizar, além de um dado numérico, porque quando a gente está falando mais de 100 mil pessoas, ou quando a Bárbara colocou que pode ser possivelmente o dobro ou o triplo disso, nós estamos falando de seres humanos, de indivíduos dotados dos mais o problema é que jornalista nesse aspecto, você pode até noticiar, mas só vem o gancho quando a sociedade está pronta para falar sobre isso. Que agora me parece que a sociedade está querendo discutir isso. Sim. Porque me parece que chegou a nossa hora. Sim. Chegou a nossa hora. Como é que vai ser o seu próximo livro? Cenas para os próximos capítulos. Agora, é que quem vê você num bate-papo como nós tivemos há pouco, e a alegria, a felicidade genuína que dá para sentir, o senso de completude, você transparece bem isso, o senso de completude. Aí eu fico imaginando se não existe a possibilidade das pessoas sobrepujarem um aspecto cultural para poder vivenciar isso desde cedo, podendo antecipar esse prazer que você está sentindo de substituir a correria na esteira hedonista por uma visão de que o senso coletivo seja privilegiado. Eu tenho lido muito sobre isso, que é a gratificação retardada. Como é que você fala? Como é que chama? Delayed gratification, que eu estava lendo. O Jordan Peterson fala sobre isso, o Philip Zimbardo. Uma série de livros que eu estou lendo, Steven Pinker, o Harari, todos eles falam desse delayed gratification, que é, no fim das contas, o sentido do ritual do sacrifício. Você dá agora alguma coisa que te é muito cara, por exemplo, no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, o Deus, Deus é um arquétipo da vida, a dificuldade da vida. Ele pede o filho do Abraão. Aí o cara dá o filho, que é a coisa que mais cara para ele, para ter depois as bênçãos e as glórias de Deus. E isso é uma metáfora do que é a vida. E todas essas coisas a gente fala, não, Adão e Eva, que puta história ridícula, não sei o quê. Não, são arquétipos e essa gratificação por exemplo, Jesus dá a vida dele para uma coisa boa para todo mundo. Esse é o sentido da gratificação retardada, como é que você falou? Tardia. É mais ou menos isso. E Deus, figurativo, Deus metafórico, sei lá, esse Deus que dá o próprio filho, que é a coisa mais cara que ele tem, mais querida, mais importante, mais valiosa, ele dá para depois todo mundo ser essa redenção. Então, essa oferenda, que estão até hoje, até isso estão no candomblé, tem a oferenda de um animal, que é justamente a coisa mais importante que tinha na aldeia deles, você dá para depois obter as graças divinas. É um simbolismo que a gente, tudo que você investe agora, tem um estudo muito interessante com o negócio do marshmallow, não sei se você conhece esse estudo. É um estudo que o Jordan Peterson fala, o Pinker também fala, o Zimbardo também fala, que são todos neurocientistas, psicólogos, toda essa corrente de gente que estuda a mente humana hoje em dia, usando a ciência, a biologia, a fisiologia para tanto. Tem um estudo que é um professor, não lembro o nome dele agora, mas ele chega para crianças em idade pré-escolar e fala, eu te dou 3 marshmallows agora, mas se você esperar 1 hora, eu te dou 6. Sei, agora eu lembrei. Eu te dou 6. Isso é a gratificação tardia mesmo, né? E se você esperar um dia, ou sei lá, eu te dou 6. Ou você prefere 3 agora ou 6 amanhã? E a maioria das crianças que prefere 3 agora, elas acabam não se dando tão bem na vida quanto as que querem 6 amanhã. Porque 6 amanhã significa o quê? Eu não vou ter prazer agora, eu vou estudar, vou me formar,
vou desenvolver meu corpo, vou fazer não sei o quê, para depois... E como é que a gente passa isso para a sociedade? Como é que a gente fala para um jovem que está conhecendo a vida, que está cheio de hormônio, como é que ele vai... Sim. Só com muita família, muito amor, muita paciência, muita informação, porque essa é a única maneira que você tem para lutar contra, para entender o que é a vida, é saber o que está te acontecendo. E eu acho que a gente precisa começar a falar mais, uma conversa como essa que a gente está tendo, deveria ser tida em todas as famílias do Brasil e do mundo, em todas as salas de aula, né? Falar de gratificação, esse conceito... A gente só fala desse conceito quando fala de religião e é um saco. Sim. E é um conceito chato pra caramba, não é? E não é um conceito chato pra caramba. Você é Caxias, não sei o quê. Mas se eu tivesse feito o que eu faço agora, e é isso, por isso que eu vivo tão feliz, é o que eu estava te falando na tal da palestra que eu acabei de fazer. Eu estava lá embaixo, só me acabando, bebendo, me humilhando, caindo no lodo, me maltratando e tal. Quando eu saí dessa fase e comecei a me construir, a estar com a cabeça limpa, a conseguir pensar, conseguir me concentrar, conseguir estudar, trabalhar, fazer um monte de coisa que eu não tinha feito antes, porque eu estava no boteco batendo papo. Eu continuo batendo papo aqui, mas é outro papo. Mas, e aí você começa a ter uma sensação de prazer que nenhuma droga vai te dar, porque é o seguinte, a gente tem a imagem da vela. No NA a gente usa muito essa imagem, que é assim, é uma doença progressiva, mortal e incurável. Então, a gente tem a imagem da vela. Você começa a beber grandes quantidades, a vela começa a queimar aqui em cima. Daí você vai bebendo, ela vai queimando, vai queimando. Digamos, você pare quando a vela está assim pela metade. Você parou, daí você fica 10, 20, 15 anos, 30 anos sem beber. Quando você voltar, você não vai voltar aqui no começo da vela, você vai voltar onde você parou, porque é progressiva, é uma doença progressiva, incurável e mortal. E o que ela quer dizer, esse negócio do progressivo? É que você, para ter o mesmo efeito que você tinha no começo, você tem que beber muito mais. Você tem que beber muito mais do que você bebia para obter aquele barato do passado. Por isso que velho não fuma maconha, porque para você obter aquele... Você tem que fumar tanta maconha que você fica paranoica. Então é melhor não fumar, entendeu? É mais ou menos isso. Ó, eu tô achando que ele é maconheiro, hein? E o que a gente quer aproveitar, até na tua ida amanhã na OAB, que a OAB tem a Comissão de Políticas Antidrogas. Pois não. E o que nós gostaríamos da OAB? De instigar um projeto semelhante ao que existe na Islândia. Você já ouviu falar sobre a embriaguez natural? Que é fantástico, por quê? Eles antecipam a questão da retribuição. O cara, a Islândia era uma referência no consumo de bebidas e drogas. Meados aí, eles têm políticas que funcionam para a juventude, inclusive. Sim, sim. E eles conseguiram reverter. Hoje é referência mundial no que diz respeito a jovens que não precisam se embriagar, enfim. O que eles colocaram no programa? Além de prática esportiva, atividades que ligassem a intelectualidade, a erudição e a trabalho voluntário. Trabalho voluntário dá um prazer louco. Por isso que eu tô te perguntando, porque você está trabalhando lá com os últimos passos do AA. Sim, exatamente. É o último passo. Exatamente. A questão da retribuição, pela inteligência, o que eu tô querendo fazer a provocação é o seguinte: é muito comum a gente dizer que os jovens, né, que é um estado, uma amiga minha que fala isso, ser adolescente é um estado alterado de consciência. Sem dúvida. E que é possível a gente reavaliar essa crença de que só existe diversão bebendo a partir do momento que a gente consegue, por que não, antecipar esse bem-estar pela retribuição. Muito bom Porque isso. Porque o cara que está estudando, é só você ver os aportes que a vida te dá. O cara que nasce numa família, tipo, suponhamos, né, que tenha estudo, que tenha amor, que tenha isso, que tenha aquilo, o cara pode fazer uma listinha ali da gratidão dele e retribuir para a sociedade a oportunidade que ele tem, ou de estudar num colégio particular, ou sei lá, sabe, uma política que incentivasse mais. Mas tem o seguinte, por exemplo, que... Estou terminando, pode ficar Não, pode deixar que a gente já tá terminando. O Prêmio Nobel de Economia, tem Angus Deaton, deve ter aí o livro dele, Angus Deaton, né? Não tem aí que eu sei porque tem em português, eu já vi esse livro. Ele escreveu um livro sobre... Por que ele ganhou o Prêmio Nobel? Porque ele
quantificou a felicidade em salário. Quanto você precisa ganhar por ano para ser feliz e tal. E aí ele descobriu, nesses estudos que ele realizou, que economia é muito psicologia, né? Se você acha que a inflação vai subir, ela vai subir porque você vai comprar mais, você vai fazer o teu preço subir para poder se antecipar, né? E ele começou a verificar que as pessoas que têm mais felicidade no mundo são as que fazem trabalho voluntário. E que você não precisa ganhar mais. Quem é mais feliz no mundo é quem ganha 70 mil dólares por ano. Ele até pôs 73, não sei quanto. Esse é o cara que mais... E você deveria ler o livro dele que chama Angus Deaton. Você deve ter aí. Quanto você quer apostar que você tem? Eu vou anotar, vou procurar e... antes que a livraria feche, o último recado teu, que recado maravilhoso, para comprar o seu livro, por favor. Precisa comprar esse livro se você tem alguém na família que está precisando ouvir sobre limites, sobre o que o álcool pode fazer para você. Eu passei 30 anos bebendo e acabando com a minha vida. E graças a Deus eu consegui sair, tudo de bom que me aconteceu, todo o sucesso e a prosperidade que eu adquiri foi depois que eu parei de beber, depois dos 50 anos de idade. Então, compra o livro, não custa nada, você ler em 2 palitos. Sim. Né? E esse livro, ele também fala sobre sentido de vida. Porque independentemente o tamanho do seu fundo de poço, se é o caso, se você já chegou lá nos confins do fundo do poço, você fazer valer a crise para ajudar as pessoas, bom. É sensacional. Dá um certo... Você tem noção do que você está fazendo em termos de assistência? Não, eu tenho noção que eu estou me sentindo bem pra caramba, isso eu tenho noção. E é um alívio imenso já ter publicado, porque eu dizia o seguinte, se esse livro não vender, eu vou me matar. Eu falava isso para mim mesmo, eu falava, minha reputação vai estar estragada, porque se ele não vender, quer dizer que as pessoas não vão aceitar. E eu falava, eu estava planejando seriamente cometer suicídio, me jogando num barranco, mas graças a Deus deu tudo certo. E está ajudando muita gente. Graças a Deus. Eu agradeço Tomara. muito. Você é um espetáculo intergaláctico. Muito obrigada. Muito obrigada. Álcool e juventude, essa é uma verdade que não desce redonda. Ah, que legal. Essa é uma verdade que não desce redonda, muito bom. Muito bom.